O espanhol Hugo Malo aparece no bid da CBF e agora Eduardo Cudê tem mais uma alternativa para o jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores, Bolívar, La Paz e a tão temida altitude. Enquanto isso, lá na questão Ministério Público e a denúncia que foi arquivada de Carlos Pellegrini, olha, o Internacional acredita que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. E mais, qual a repercussão dentro do Internacional da possibilidade de Delcir Sonda comprar o São Caetano? A gente vai falar sobre tudo isso agora, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional, entender um pouquinho do que está acontecendo aí nesse finalzinho de semana do nosso Colorado e projetar aí o futuro, não só do Inter na Libertadores, que é lá na frente, né, na terça-feira, mas agora, nesse futuro recente, final de semana, Fortaleza, sábado, 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e não esquece, já te fiz esse convite, te inscreve para receber tudo que vai acontecer lá em Santa Cruz de la Sierra e também La Paz. E a tão esperada, né? Quartas de final da Copa Libertadores. Te inscreve aqui, também te inscreve no Vozes do Gigante, @Vozes do Gigante, para a gente pegar nas redes sociais e estar interagindo e trazendo algumas novidades desde a Bolívia, beleza? Vamos lá, o Inter treinou na tarde agora dessa quinta-feira, sob portões fechados, faz o mesmo amanhã, tá? Só que tem uma particularidade, né? O espanhol Hugo Malo, 32 anos, lateral direito, recém-anunciado aí agora essa semana, pelo Internacional, sai no BID, né, no Boletim Informativo Diário da CBF, e está apto a ser escalado pelo Eduardo Cudê. Pode ser no Fortaleza, a estreia dele? Pode ser sim. Me disseram, inclusive, que já teria sido testado em alguns momentos na lateral, em alguns exercícios, né, realizados no Parque Gigante, tá? E, inclusive, porque havia a expectativa de que ele estaria livre, né? Estaria liberado de toda a burocracia para poder, sim, atuar no final de semana. Acontece que o Hugo Malo, ele dá uma alternativa para o Cudê, não só agora pela questão de ele entender como joga o técnico argentino, mas também tem mais um jogador agora para a Bolívia. Mas principalmente porque no final de semana, agora nessa questão de poupar, não poupar, o Igor Gomes não precisa fazer o dublê de lateral, né? Pode jogar ali o Hugo Malo como lateral, joga o Vitão para dar uma descansada e bota ali o Igor Gomes do lado do Nico Hernandes, e aí na esquerda pode ser o Tavolara, pode ser o Carlos de Pena, né? Eu acredito até que vai ser o Carlos de Pena, o Tavolara segue no processo, né, de possibilidade de sair do Internacional, me parece que vai ser o de Pena. E aí a gente tem do meio para frente as oportunidades, né? Gabriel, o Johnny, o Bruno Henrique, me parece que esse trio aí certamente vai jogar, porque o Johnny, por exemplo, não jogou contra o Botafogo, precisa de ritmo de competição. Já os velhinhos, vamos brincar assim, o Arangues, né, o Alan Patrick, de repente o Ener Valencia começa um pouco e sai no segundo tempo para dar alternativas. Enfim, o treino terminou agora, esse finalzinho de tarde, não deu nem para conversar muito com as pessoas lá do CT, então amanhã de manhã, né, já te trago algumas informações também ao longo da noite, aí, o que a gente consegue conversar, beleza? Na questão de manhã, né, a notícia que foi o rebuliço do dia, a questão do arquivamento da denúncia feita pelo Ministério Público por Carlos Pellegrini, né, o ex-vice-presidente de futebol do Colorado em 2015, 2016, que por conta, né, de que o artigo 171, que é o estelionato, não ser ligado à pessoa física, à pessoa jurídica, eu sempre errei de manhã também, né? Pessoa jurídica, o juiz decidiu arquivar. Precisaria o quê? Uma pessoa física dar o seu CPF, né? Dar o seu nome para que esse processo ganhe uma notoriedade diferente, porque o Internacional teria dado todas as provas e todos os possíveis desvios ocorridos em cima do clube, né? Precisaria um CPF, de repente do presidente Alessandro Barcelos, do presidente Marcelo Medeiros, do ex, né? Porque começou lá essa questão aí de investigações do Ministério Público, né?
do Vitório Pífero, do Pedro Afatato, do Carlos Pellegrini e outras questões aí do clube. Falei com o vice-presidente, tá? O Guilherme Malê. E ele me disse que ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Por quê? Porque agora o Ministério Público, óbvio, vai recorrer do arquivamento, né, da decisão do juiz de arquivamento. Vai, de repente, fazer outras provas, vai daqui a pouco pegar e levantar uma outra estratégia para que o processo siga e a denúncia seja aceita e aí, então, ele vá a julgamento. Se não, ainda pode ser depois, mais uma vez, responsabilizado de forma civil, melhor dizendo. Então, tem muita coisa para acontecer. Hoje pela manhã, né, muita gente me perguntou, tá, mas então agora acabou, ele não vai mais responder, ele não vai mais ser responsabilizado pelo que aconteceu. Então, essa é a resposta, né, do próprio Malê. E o Inter, como terceiro interessado nesse momento, porque a denúncia é feita pelo Ministério Público, em cima das informações que o Inter passou, observa a ponto, né, de ter que, daqui a pouco, munir o Ministério Público de mais informações, de até mesmo levantar um pouco mais provas, né, contra o Carlos Pellegrini para que as coisas andem, e aí, vamos dizer assim, satisfatoriamente para o clube e principalmente para o torcedor colorado, né? Arquivar um processo como esse, em que havia provas cabais realizadas pela investigação da Polícia Civil, né, de recebimentos nas quebras de sigilo bancário do Pellegrini, é uma afronta, é tirar o torcedor e o próprio clube, né, para idiota, para palhaço. E, obviamente, o Inter vai ficar ligado nessa questão aí, Ministério Público e essa denúncia, beleza? Outra. Lembra que eu falei para vocês aqui que o Edelcir Sonda estava para comprar uma parte do São Caetano, 90 milhões de reais, ele ia também renegociar dívidas e tal, e aí é óbvio que isso causou um rebuliço dentro do Colorado, né? Porque o Sonda hoje, como conselheiro, ele teoricamente não poderia investir no Internacional, né? Teria que daqui a pouco haver uma outra maneira de ele ajudar o clube se fosse um investidor. Não é permitido, né? Junto às questões burocráticas do clube, né? Que um conselheiro bote dinheiro no clube. Principalmente também, o conselheiro também não poderia ou não deveria, tem uma questão de conflito de interesses, ter ligações com o futebol. E aí uma galera diz, por exemplo, assim, um dos motivos de o Fernando Carvalho não assumir mais cargos depois de 2016, mesmo que ele tenha vindo, né, como um caráter, entre aspas, emergencial e tal, ele tem ligações com o futebol, então ele não faz mais negócios, né, ou não participa mais da vida ativa do clube. Pelo menos é o que se fala nos bastidores lá do Inter, né? E dessa forma também inviabilizaria, o pessoal acha meio estranho essa notícia que veio de São Paulo, porque inviabilizaria, por exemplo, negócios dele dentro do próprio Inter, né? Como é que ele vai fazer um negócio no Inter tendo outro clube? Como é que ele vai fazer, por exemplo, para investir no Inter ou fazer uma campanha, por exemplo, o Movimento Integrante, como ele disse que ele ia fazer, tendo outro clube? Vamos dizer assim, na folha de pagamentos, ou até mesmo, né, como um dos acionistas, virando SAF o São Caetano. Então causa estranheza dentro do ambiente político do Inter essa notícia de que ele pode vir a comprar o São Caetano, e principalmente um aporte de 90 milhões, né? Tão grande assim, um valor considerável, claro que ele tem muito dinheiro, né? Mas um valor considerável que daqui a pouco, lá na frente, poderia ser colocado no próprio Inter aí, ele mesmo falando, né? Deixando bem claro, não é uma especulação, ele falou no microfone naquele dia lá da votação entre Liga Forte e Libra. Então, cara, tem muita coisa para acontecer nos bastidores, principalmente políticos, né? E onde a bola não rola. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez, te agradeço demais. E ó, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e não te esquece, falo para a força de KTO.com e Mais Ágil. Antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas e utiliza o cupom, né, Ernest, para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau!